Pronto. Então, como eu estava dizendo, essa palestra vai ser gravada, então eu vou pedir para que vocês mantenham sempre os microfones fechados, porque senão faz um maior ruído na gravação, tá bom? E aí, para escutar depois, atrapalha bastante. E depois, num dado momento, a gente vai ter oportunidade de cada um se colocar e se fazer perguntas ou comentários. Hum. Eu vou gravar a palestra, e no finalzinho, na parte de comentários, de dúvidas, eu vou encerrar a gravação para vocês ficarem à vontade, tá? Então, hoje, o nosso tema é uma continuidade, correto? Da semana passada, né? Que a gente fez. Com a diferença que a gente vai continuar com o tema, mas vamos hoje para a parte mais prática dos óleos essenciais para o tema emagrecimento, né? Eu queria começar falando do meu propósito, né, de hoje. Hoje a gente vai falar dos óleos, mas a gente vai também, eu vou fazer mais ou menos como eu fiz na palestra da insônia, onde eu linkei os óleos com as causas, né, porque a obesidade, ela pode vir de várias fontes, né, então a gente vai trabalhar um pouco isso junto, trazer um pouco isso à luz da consciência, e junto com isso a gente vai falar dos óleos essenciais que são adequados para isso, tá? Então, eu queria dizer, de primeira mão, que o meu propósito aqui, né, hoje, e em todos os encontros que a gente tem, é transformar atitudes, trazer informações, compartilhar sobre os óleos essenciais. Eu faço há um tempo já esse trabalho, né, na Casa do Yoga, que é o meu espaço que eu tenho de yoga e de práticas integrativas. E há quase 3 anos eu tive o feliz presente de conhecer a doTERRA. E eu fiquei muito grata por isso, porque os óleos essenciais têm tudo a ver com o que eu faço no meu trabalho. Tem tudo a ver com como eu levo o meu estilo de vida. Então, ele veio agregar. Essas palestras eu sempre dei a minha vida toda, como profissional, né? Falando de bem-estar, de saúde. Mas hoje, eu, além das informações que eu já passava, eu falo dos óleos essenciais, que é uma informação bastante relevante nos dias de hoje, né? Então, eu sou muito grata, de verdade, por poder fazer parte desse propósito da Terra, que é uma empresa bastante séria, tanto no aspecto do compromisso com os olhos, com a pureza dos olhos, tanto quanto com os agricultores, com a comunidade, com a gente que usa. Então, eu estou bastante satisfeita de fazer parte desse propósito bem limpo e ético que essa empresa faz. E isso ajuda a ampliar mais ainda as minhas possibilidades de informar, porque antes a pessoa às vezes vinha, hoje as pessoas vêm para saber dos olhos, para saber do tema, ou só para saber do tema, ou só para saber dos olhos, e antes era só o tema, né? E se não fosse um tema interessante, as pessoas não vinham. Então tem sempre um caminho para informar muito maior do que era antes. Então vamos lá. Opa, desculpa. O que mais eu queria falar para vocês? Ah, eu não sei aqui na sala, quem tá, conhece os óleos, não conhece, né? Sabe que é óleo essencial. Então, eu vou falar algo bem breve, uma explicação sobre óleos essenciais, para depois, então, a gente entrar no tema do emagrecimento, das suas causas, dos gatilhos, né? Que levam para a obesidade e dos óleos essenciais, tá bem? Então, o óleo essencial, na verdade, eles são moléculas aromáticas. Quando você pega um limão, você espreme o limão, que espirra, vem aquele cheirinho, aquilo ali é óleo essencial. O óleo essencial, ele é uma molécula aromática. Ele vem das plantas. Não existe óleo essencial sintético. Óleo essencial, que é óleo essencial, é da natureza. Pode ser que ele venha de uma casca de uma fruta, pode ser que ele venha de uma flor, pode ser que ele venha de um caule, de um tronco, pode ser que ele venha de uma semente, de uma raiz. A via, né, o local da planta depende do óleo, depende da planta. Cada planta tem plantas que têm óleo essencial nelas, na semente e na folha, óleos diferentes da mesma planta. Então, óleo essencial é um composto aromático das plantas, das plantas. Eles, é uma coisa curiosa que é importante vocês saberem,
o óleo essencial não é toda planta que tem óleo essencial. Algumas plantas contêm óleos essenciais, outras plantas não. Mas todas as plantas que contêm óleos essenciais, sem exceção, não nasceram com os óleos essenciais. Isso é interessante a gente saber. É interessante a gente saber que os óleos essenciais, eles vieram num segundo momento para a sobrevivência das plantas. Então, tem plantas que desenvolveram óleo essencial porque estava passando por uma fase de geleira e ela poderia vir a entrar em extinção, por congelamento e morte, né, da sua natureza. Tem plantas que calores de 50 graus centígrados poderiam derrubá-la e ela desenvolveu óleo essencial. Ela criou, olha que coisa bonita, ela desenvolveu nela, olha a autonomia, gente. Olha a autonomia. Então, isso é importante você saber. É da planta, é composto aromático, não nasceu com a planta, foi desenvolvido pela sobrevivência. Olha que coisa bonita. E é natural, tá bom? E o mais bacana é que é muito antigo o óleo essencial, da época de Jesus Cristo, né, para trás até, e hoje se estuda muito e se percebeu que o ser humano pode se beneficiar dos óleos para o bem-estar e para a saúde, para a prevenção principalmente. Então, a gente tem estudos bem sérios, se você for pesquisar no PubMed, nesses artigos científicos, tem estudos bem sérios sobre os óleos essenciais no aspecto da saúde. E a gente está aprendendo isso, está chegando essa informação até nós, e quem está aproveitando, está utilizando e está tendo benefícios inúmeros. Eu tenho certeza que aqui na sala, muita gente que eu abrir esse microfone teria histórias para contar sobre os óleos essenciais na própria vida, né? Então, basicamente, o que eu queria passar do óleo essencial é isso. E eu lembrar, assim, o óleo essencial, ele veio para manter a vida, tá? Ele veio para manter a vida. E o corpo prima muito pela sobrevivência. Por isso que casa tão bem, é uma sinergia tão bonita quando a gente faz contato com o óleo essencial. E hoje a gente vai falar das causas da obesidade, dos gatilhos, dos óleos para emagrecimento, e eu vou falar também sobre o curso que eu falei na outra palestra, o pessoal me perguntou durante a semana, para eu passar informação, aí para não passar individualmente, eu vou falar hoje, inclusive eu vou falar valor, data, tudo certinho, tá? No finalzinho da palestra. Aí quem tiver interesse para saber informação, fica para ouvir. Então, vamos lá. A gente vai começar, então, literalmente agora o nosso tema. Uma coisa que eu não falei. Essa palestra é a palestra 2 do mesmo tema. Então, se você não assistiu a palestra 1, é bem importante que você assista, tá? Ela já está no YouTube, essa vai ficar também, mas é bem importante que você assista. Na minha opinião, é uma palestra para assistir mais de uma vez. Tudo que eu assisto, gente, tudo que eu estudo, no mínimo 3 vezes eu faço, para assimilar, sabe? Porque a gente tem uma mente muito dispersa. Então, metade do que eu falar aqui, metade não, 30% do que eu disser, você não vai ouvir hoje aqui. E a gente não consegue se manter presente o tempo todo. Por isso, você precisa repetir algumas vezes o que a gente escuta, o que a gente escreve, o que a gente lê. Então, assista a palestra 1 e depois você assiste de novo essa 2, tá bom? Porque tem coisas de hoje que vão ter links com a palestra anterior. Então, vamos lá. A gente vai falar, então, agora das causas e dos gatilhos para a obesidade e os óleos para emagrecimento. Então, a primeira questão, gente, papel e caneta, tá? Esqueci de falar para vocês. A primeira questão, quando eu vou pensar em emagrecimento, eu tenho que fazer uma pergunta para mim. Por que eu engordei? Tá? Isso é muito importante. Né? Eu sou ansiosa, Não, vamos parar. A gente vai junto construir essa ideia para ir construindo internamente, para a gente chegar no lugar, tá bom? Então, por que eu engordei? É muito importante você fazer essa pergunta se você quer sustentar o emagrecimento. Porque o gatilho é importante você saber o que te levou a engordar, para você se manter no peso ideal depois. E evita responder isso no piloto automático, do tipo que eu falei, engordei porque eu sou ansiosa, engordei porque é genético, sabe? Vamos parar, refletir, respirar,
Porque o piloto automático, gente, anota isso aí, piloto automático é igual, eu não quero olhar para isso, tá? E a gente está aqui, quem está aqui, eu acredito que está aqui porque quer olhar para isso, seja para informar alguém, seja para si próprio, né? E aí, gente, o piloto automático, eu não quero olhar para isso, mas eu só transformo aquilo que eu reconheço. Eu não tenho como mudar algo se eu não reconheço algo, né? Se eu sou uma pessoa desorganizada e não reconheço que eu sou desorganizada, como eu vou me organizar se eu não consigo reconhecer? Se eu fico dando desculpas para minha falta de organização ou para minha falta de disciplina ou, enfim, de assertividade, enfim, a questão não é o ponto. Mas eu preciso reconhecer. Então, por que eu engordei, né? Lembrete que é sem julgamento. Lembra da aula da palestra passada que eu falei de culpa e de responsabilidade? Culpa, eu falei o que na palestra passada? Culpa é igual a passado e paralisia. Responsabilidade é igual a presente e movimento, né? Então, a ideia de fazer esse questionamento é trazer a responsabilidade, e não julgamento por motivo pelo qual você engordou, tá bem? E uma outra coisa que eu falei na palestra passada também, vocês devem lembrar, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, quando eu fico me importando com o que fizeram de mim, eu estou me preocupando, me ocupando da culpa e não da responsabilidade de fazer a mudança. Então, isso tudo está na palestra 1, tá? Eu sou protagonista da minha vida, né? Que a gente conversou. Agora, eu vou pedir para vocês anotarem, eu vou falar alguns itens que podem levar à obesidade. Vocês vão anotar esses itens, tá bem? E depois a gente vai continuar a reflexão. Então, por que eu engordei? Primeiro, sou ansiosa? 2, tenho insônia? 3, consumo industrializados saudáveis, ditos saudáveis, né? Em excesso. O que, que é esse industrializado saudável? Por exemplo, os alimentos orgânicos. É lógico que se você for tomar um suco de caixinha, você optar pelo orgânico, ele vai ter fruta de verdade, ele vai ter açúcar, dependendo da fruta, dependendo nem tem. Se tiver açúcar, vai ser demerara ou mascavo, sem sombra de dúvida que é mais saudável, tá? Mas ele ainda assim é industrializado, gente. E o nosso corpo não foi feito, não foi preparado, não foi programado para industrializados. Isso foi uma criação do homem, né? Então, mesmo o saudável tem que ser usado com parcimônia, tá? Então, consumo industrializados ditos saudáveis em excesso. Ah, uma coisa, eu participei sempre, muitas vezes de eventos de crudivorismo, de veganos, né, de alimentação consciente, e era muito comum eu ver pessoas obesas, veganas, porque não come carne, não come nada animal, mas come um monte de bolacha, um monte de industrializado. Eu ia nos eventos, eu ficava basbacada de ver o quanto de pão. Então, não é porque é vegano, porque é orgânico, que não te engorda. Isso, uma coisa não tem a ver com a outra, tá? 4, tem problemas endócrinos? 5, mastigo depressa? 6, não me hidrato? Não me hidrato adequadamente, né? 7, tenho intestino preso ou irregular? 8, sou sedentária? 9, sou desconectada da natureza? 10, tenho relacionamentos tóxicos? 11, não tenho prática espiritual? E aqui eu não estou falando de religião, tá? Bom, então a gente já anotou, já viu as possibilidades, claro que tem outras, né? Mas tudo isso deixa o meu corpo em estado de alerta, tá? Tudo isso que eu falei aqui deixa o corpo em estado de alerta. O que que significa? Ele se sente ameaçado. Então, além do estresse, né, que isso causa, quando tem o estresse que ele se sente ameaçado, ele quer fazer o quê?
Ele prima pela vida, correto? Ele quer se defender, tá? Então, essa ameaça, anota isso, leva o corpo a se defender. Defender é igual a proteger. Proteger é igual a comer. Comer é igual a engordar. Engordar por proteção. Tá? Vou repetir. Então, esses itens que eu citei levam o seu corpo para um estado de alerta. Ele se sente ameaçado. Então, ele quer se defender. Para se defender, ele naturalmente vai se defender para se proteger. Para se proteger, ele come. Comendo, ele engorda. Engordando, ele se sente protegido. Porque, gente, a gordura na memória do corpo, na função do corpo, ela tem um papel de proteção, literal, tá? Literal, no aspecto físico. Por exemplo, uma gestante. Quem tem filho, teve filho aqui, sabe que quando a gente fica grávida, o que acontece com o abdômen? Fica os órgãos, né, que tem no abdômen. O bebê tá lá no abdômen. Os órgãos continuam lá. Fígado, pâncreas, intestino, tá tudo lá, né? E o bebê, ele cresce, ele chuta. O que o corpo faz? Ele desenvolve camadas de gordura para, como se fosse um airbag, proteger dos chutes do bebê os órgãos internos. Segundo o meu ginecologista me explicou uma vez. Então, percebe? A gordura para o corpo é sinônimo de proteção. Isso é muito importante você se dar conta. Então, do que eu estou me protegendo? Porque, do mesmo jeito que a glândula adrenal, que é a glândula que libera os hormônios do estresse, se você entra num lugar e pega fogo, o lugar, e ela começa a liberar hormônio para você sair correndo e se salvar, e quando você está num trânsito e de repente teve uma colisão e você está assustado, está com medo, e ela também libera, porque ela não sabe que você não está no incêndio, que não tem nenhum tigre, você mandou um sinal de ameaça e ela entende que você precisa correr, que você precisa fugir, que você precisa lutar. Do mesmo jeito que ela não identifica quando é subjetivo ou emocional, quando é real, para a questão da gordura é a mesma coisa. Então, se tem questões emocionais, o corpo não identifica que é emocional. Ele identifica que é uma ameaça, então ele vai buscar o caminho para engordar, tá? Então, sim, eu como por proteção. Isso é importante você perceber, reconhecer e acolher, tá bem? Isso é um mecanismo da natureza mesmo, né? No curso a gente vai falar bem mais aprofundado sobre isso, sobre essa questão da proteção, a gente vai conversar isso juntos, de forma mais consciente, porque para a gente alcançar emagrecimento sustentado, a gente precisa reconhecer as causas da obesidade. Para depois, então, a gente agir e ir ao encontro da resolução disso, né? Então, a gente vai falar hoje das causas da insônia, dos gatilhos, da insônia não, da obesidade, dos gatilhos, e eu vou começar pela causa número um, tá? O que você anotou aí, as questões que a gente falou, a gente vai trabalhar isso um pouco no curso, mas se você não for participar do curso, depois você enumera para você, por exemplo, do que eu falei, intestino preso, sedentarismo, o que é número um? O que eu acho que o número um que me engordou? Qual que eu acho que é o número dois que me engordou? Para você ir na linha de frente das prioridades para você resolver, tá bom? Então, a gente vai começar falando do sono, gente. O sono é um tema fundamental quando você pensa em emagrecimento. Muito, muito importante, tá? Então, porque para emagrecer, eu preciso, antes de pensar em emagrecer, eu preciso desintoxicar. Eu preciso tanto desintoxicar que a gente sabe que quando a gente começa uma dieta, um regime, os 15 primeiros dias é o quê? Perda de líquido, né? Redução do inchaço, limpeza. O corpo não elimina gordura nos primeiros 15 dias, porque ele quer se ocupar primeiro da desintoxicação. Então, o sono, quando você pensa em desintoxicação, tem vários caminhos, mas não há nenhum comparado ao sono. O sono, ele é o número um no tema desintoxicação, tá? Então, no curso a gente vai falar bastante
sobre essa questão do sono, do relaxamento, da insônia. A gente vai fazer prática, porque é um assunto muito importante, tá? Muito sério para se cuidar, tá bem? Agora, vamos lá. Eu esqueci de mudar aqui o. Vamos lá agora, falando do sono, né? Nós falando do sono. Quais são os óleos que são bons, indicados, para você resolver essa questão do sono? Lavanda, olíbano, balance, copaíba e serenite. Esses todos têm elementos de relaxantes, tá? Agora, o lavanda, de cada 100 pessoas, 99 dormem com ele. Tem uma pessoa que não dorme? Tem. Mas um dia ela, mas ela não vai nunca dormir com lavanda? Não, um dia ela vai dormir com lavanda. O lavanda, por mais que seja um óleo que você fala assim, não me chama muita atenção, não aprecio muito, não gosto muito, eu convido você sabe, aos pouquinhos e fazendo amizade com ele. Mesmo que você tenha outros, que você opte pelo Líbano, que você opte pelo Copaíba, que você opte pelo Serenity para dormir, ainda assim eu recomendo você fazer amizade e parceria com lavanda. Passa na solinha do pé de vez em quando, sabe? Porque o lavanda pensa no óleo que pode te ajudar para quase tudo. Ele tem funções muito, muito amplas. Aspecto cardiovascular, sistema circulatório, a questão cardiológica, a questão sistema nervoso, emoções. Gente, é um óleo muito amplo. Então, você não precisa usá-lo para dormir, mas eu indico que você faça um contato constante com ele, para você se desenvolver. E mesmo que você não use diariamente, mas é importante você alcançar esse vínculo, essa amizade com lavanda, porque ele é um óleo fundamental para tudo que você precisa. É um óleo de preço acessível e é um óleo muito, muito delicado, né? Bebê usa, gestante usa, gatinho usa, então criança usa. É um óleo muito aceitável, tá? Então é bem interessante você fazer uma parceria aí com ele. Outro óleo é o frankincense, né, que é o olíbano. O olíbano, ele é um óleo, ele tem um cheiro, um aroma tão delicado, tão delicado. Cada dia que eu entro em contato, eu sinto um aroma dele. É o óleo da verdade, né? Ele unifica, harmoniza, traz respostas, conexão espiritual, proteção. É um óleo encantador, encantador. Também restaurador, muito bom para questões neurológicas. Então, você pode também utilizá-lo para a questão do sono, tá? O balance, que é, eu não falei, desculpa, o lavanda, para o sono, é ideal que você use inalação, tá? Inalação e. Ai, meu Deus. Inalação no difusor, ou nas mãos, ou pingar no travesseiro, via aromática. É bem interessante para o sono, mas você pode ingerir quando é necessário em algumas situações e fazer uso tópico também, tá? O olíbano, é a mesma coisa, você pode ingerir, fazer uso tópico e inalação. E para o sono, é sempre ideal você buscar a via aromática, porque o aroma, quando é bom, né, ele te acalma, naturalmente. Mesmo que você não vá dormir, ele te acalma. E se você estiver indo para a cama, aí naturalmente ele vai te acalmar mais ainda. Eu, eu gosto muito do Serenity, né? Durante a noite. Eu passo nas mãos, eu já deito, eu faço a respiração deitada, de ladinho, assim, ó. Ai, aquilo eu vou respirando, respirando, respirando. Gente, não tem preço. Aí você fala assim, eu durmo super bem. Eu durmo também, super bem. Eu durmo que nem criança. Mas, ainda assim, quando eu uso óleo adequado para isso, eu durmo melhor. Porque quanto mais profundo você dormir, quanto mais horas de sono profundo você fizer, melhor para sua restauração e para a limpeza interna, tá bem? Então, agora o Balance, ele é um óleo que só pode usar tópico e aromático, tá? Não é um óleo de ingestão. Ele também é um óleo muito focado para a questão das emoções, ele é um óleo aterrador, mas ele tem uma função muito importante no aspecto
da limpeza do corpo também, e da organização, da alcalinização do corpo também. Então, por isso que eu coloquei ele para o sono também. Porque eu estou associando o sono, não só ao sono, mas ao aspecto da limpeza do corpo, tá? O Serenity, eu não tenho aqui a foto, mas eu tenho, no meu Instagram tem um post sobre ele bem detalhado. E o Copaíba, que ele é poderoso anti-inflamatório, muito bom para o sistema circulatório, cardiovascular. Ele é muito bom. Tem gente que adora dormir com o Copaíba, tá? Tem gente que relaxa bastante com o Copaíba. Agora a gente vai falar de alimentação. A alimentação, acho que no curso vai ser, acho que eu vou precisar de umas horas extras, porque é um tema muito extenso, né? E no começo da pandemia eu fiz umas lives sobre alimentação, eu fiz 6 encontros. É muito amplo, né? Mas, de qualquer forma, o importante é que você saiba o seguinte: a gente ouve muito assim, você é o que você come, né? A gente escuta bastante essa frase. E, na verdade, mais do que você é o que você come, você é o que você assimila. Você é o que você assimila, gente. E isso é muito importante você ter noção. Porque quando você pensa em assimilação, você coloca aí, assimilação igual a mastigação. É fundamental uma mastigação adequada para você poder fazer uma boa assimilação dos alimentos, tá bem? E vocês lembram que na última palestra, sobre o que eu falei do ritmo da vida, né? Das 7 etapas, dos 7 passos que a vida tem na dança dela, né? Claro que tem outras danças, mas eu falei de uma só. Eu falei de 7 etapas, né? Eu falei da primeira etapa, que é a confiança. Depois eu falei, deixa eu anotar as siglas aqui para eu lembrar. Eu não corri nenhuma. Eu falei da confiança, eu falei da aspiração, eu falei da decisão, eu falei do contato, eu falei do registro, eu falei da assimilação. Então, a assimilação é a 6ª etapa, o 6º passo, que depois vem o 7º, que é a irradiação. Então, presta atenção nisso. A assimilação é antes da irradiação. E o que eu falei na palestra? Irradiação é aquilo que eu me torno, né? Então, olha o valor e a importância de você saber o que você está assimilando. Por quê? Aí é onde cai a frase, você é o que você come. Porque, dependendo do que eu estiver assimilando no meu corpo, vai ser os meus pensamentos, as minhas ações, os meus sentimentos, tá bem? Os meus humores, os meus comportamentos, tudo isso está relacionado ao alimento, ao que você assimilou em você, tá bem? Então, você é sim o que você come, você é sim o que você assimila. Então, é bem importante você ter essa consciência, o que eu estou assimilando em mim. Às vezes eu tenho uma tristeza e eu acho, eu vou lá buscar um terapeuta, eu vou tomar um medicamento para depressão, e eu não olho porque eu estou comendo. Gente, interfere sim, interfere muito. Quem participar do curso e tiver uma alimentação que está desagregando, vai trocar no processo do curso e vai perceber a diferença. É incrível a diferença. A alimentação tem um papel muito importante, inclusive na qualidade do seu sono, inclusive, tá? Então, a gente vai falar agora dos óleos indicados para a questão da alimentação. Aí aqui já tem bem mais óleos, né? Nós temos o Lemon, que não dá para deixar de falar dele, né? Ele é um órgão que ele tem o papel de limpar, mas ele é muito bacana, que ele ajuda muito na assimilação do corpo. Ele é um dos maiores mineralizadores da natureza, o limão. Então, por exemplo, questões de falta, sabe? Falta de absorção de ferro, a própria vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio, ele também atua na questão da absorção dela quando você vai tomar o seu sol, ou quando você faz uma suplementação por via oral. Então, o limão, ele tem um papel muito importante na assimilação do corpo. E até porque faz muito sentido, né? Como ele limpa muito, um corpo limpo, claro, vai assimilar melhor o que for consumido, né? Então, ele tem o poder de limpeza dos órgãos excretores, sistema digestivo, imunológico, respiratório. E uma coisa, gente, o limão, ele é organizador interno,
mas ele também é organizador externo. As pessoas que são muito bagunçadas, ai, Helena, como é que eu faço quando eu começo? Começa com limão. O limão ajuda a te organizar, sabe? A te centrar. Ele é maravilhoso para isso. A tangerina, né? A tangerina também é um cítrico, tem o papel de trazer vitalidade, criatividade, alegria. É bom para o sistema imunológico também, para o equilíbrio emocional. Ela dá uma, sabe, uma aliviada naquela coisa da sobrecarga, da falta de alegria. E você pode usar também ela como ingestão, o limão também como ingestão. Eu não tenho o hábito de indicar e nem de usar os cítricos via tópica. Pode, bem diluído e de forma adequada, tá? Mas eu não indico e eu não uso. Eu prefiro usar só ingestão e via aromática, os óleos cítricos, tá bem? E eles são muito gostosos, gente, para fazer ingestão na água, no suco de melancia. Que delícia, que delícia a tangerina no suco de melancia. E no suco de uva, fica divino também. No suco verde, se você come peixe, você pinga um limãozinho no peixe. Então, assim, eu prefiro usar na ingestão do que fazer uso tópico, tá? Apesar que pode também, tá bom? Outro óleo, né, além do limão e da tangerina, é o peppermint. O hortelã-pimenta, ele tem um papel na alimentação na parte digestória, tá? Ele te ajuda muito a você fazer uma boa digestão dos alimentos. Para quem tem questões com intolerância à lactose, ele ajuda bastante, ele ajuda muito no sistema respiratório, você está nos músculos, ossos, pele, ele é analgésico, tá? Ele é um óleo analgésico, ele encoraja, revigora, facilita, alegra e liberta. Então, eu particularmente uso hortelã-pimenta todas as manhãs, antes de sair da cama. Eu tenho hortelã-pimenta no criado mudo, eu faço a minha respiração antes de sair da cama, porque é importante, isso a gente já falou em algumas palestras, você está saindo do estado do sono para o estado da vigília, correto? Quando você levanta. Você precisa selar, né? Você precisa começar. Você precisa começar. Você não pode sair do sono e emendar para a vigília sem ter algo aí entre esses dois. O carro está desligado. Antes de você sair, você não liga? É a mesma coisa. Então, quando você faz uma prática de respiração antes de sair da cama, você se alinha e você organiza a sua glândula pineal, que é uma glândula do sistema endócrino muito importante. É o nosso radarzinho, nosso Wi-Fi. E a gente fica com ele bem sintonizado de preferência para captar o que tem de bom no cotidiano, tá bom? Então, o hortelã-pimenta ele é muito bom para a parte respiratória, mas para a parte, falando da alimentação, a questão da digestão, tá? Ah, que mais? Hortelã-pimenta, falei, né? O Zengeste é um outro óleo, também, ele tem inclusive hortelã-pimenta dentro, ele é um blend, tá? Não é só um óleo individual. Eu conheço esse óleo há muito tempo, conheço histórias fabulosas com ele, mas não tinha tido nenhuma experiência pessoal com ele ainda. E tive recentemente, estou apaixonadíssima por ele, virou meu queridinho. Eu fiz arte esses dias, eu sou intolerante à lactose. E eu tava. Esses dias que fez um dia assim, muito frios. Eu vi minha filha tomando um chocolate quente e eu fiz, peguei, sabe assim, peguei e fiz. No quarto hora eu comecei a passar mal já. Falei, gente, o que eu tô fazendo? Tomando leite. Aí eu parei, mas aí já tinha feito estrago já. Aí começam as dores, né? E aí eu fiz uso dele sublingual, passei no abdômen. Gente, o que foi aquilo? Que maravilha! Ele é importantíssimo na questão de azia, refluxo, má digestão. Claro que aí a gente tem que investigar da onde vem tudo isso, né? Igual eu passei mal por quê? Por causa do leite. Mas dentro do processo que a gente vai descobrindo por que eu tenho má digestão, refluxo, azia e tudo mais, ele auxilia na limpeza, inclusive, do organismo, tá? E na crise, né? Porque às vezes eu tenho uma azia, uma gastrite, uma úlcera, eu preciso de um apoio, né? E ele é o apoio, viu? É maravilhoso. O que mais que a gente tem de para alimentação? Tem o orégano. Ah, desculpa, o orégano não. O orégano, o orégano, que não tem a imagem, né, do orégano. O orégano ele é muito bom para desparasitação,
Ele é muito bom para temperos também, para quem gosta, mas é um óleo bastante forte, é um óleo que tem que ter bastante cuidado, bastante parcimônia, porque ele é um óleo quente, então tem que ter responsabilidade para usar e orientação, tá bom? Mas ele é um óleo de desapego, ele é um óleo muito bom para quando você precisa fazer mudanças na vida e tá difícil soltar o velho. Ele é muito bom para isso. O orégano me ajudou muito quando eu voltei a dar aulas presenciais em outubro do ano passado. Tinha muito medo, né? Como que eu vou fazer aula de grupo? Como que eu vou colocar as pessoas? Acho que eu não vou conseguir. Como que eu vou manter a segurança das pessoas? Como que eu vou criar um critério para entrar na sala? Tantas dúvidas, tantas inseguranças me vieram e eu estava fazendo a desparasitação com o orégano. E é impressionante como ele me clareou e falou: calma, calma que as coisas se ajeitam. E ele, junto com o Cedro, na época, eu lembro que me ajudou bastante também, eu consegui voltar às aulas e estamos até hoje aí, né, ativos e tem sido maravilhoso. Então, o orégano é um óleo de desapego, ele é um óleo bem importante para essas questões e um óleo muito bom para desparasitar 4 vezes por ano, tá? Em cápsula, tá? Em cápsula. Esse é um óleo de ingestão, mas não pode ser ingerido direto na boca. Tem que ser em cápsula vegetal, tá? Depois, se alguém tiver mais, querer mais detalhes a respeito, no finalzinho eu posso explicar. Temos o Grapefruit e o Smart Sassy, que não tem imagem aí, mas eu tenho também no Instagram dos dois, tanto do Grapefruit como do Smart Sassy. O Smart Sassy é um blend que contém Grapefruit. Grapefruit é um óleo individual. Eles têm mais no papel da digestão. Ele trabalha a questão do humor, da vitalidade, mas o papel deles na alimentação é mais no aspecto do emagrecimento mesmo e da contenção da compulsão alimentar, tá bom? Tem os endocrine, que é um blend também, que eu tenho conhecido na minha prática, eu tenho usado na minha prática, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele é um blend, eu fiz essa semana um post sobre ele, fabuloso, super recomendo os endocrine, gente, recomendo demais. Eu uso ele uma gota sublingual. Ele dá muita disposição física, ele é poderoso para o fígado e ele mexe muito no humor. Ele tem gerânio dentro dele, ele mexe muito no humor, na autoconfiança, na disposição. Eu estou amando usar os endocrine. Então, é isso, os óleos da alimentação seriam esses. Agora, então, eu falei que o sono interfere, né? A questão do emagrecimento ou da obesidade, a alimentação, a mastigação e a assimilação, né? E falei também, vou falar agora da atividade corporal, tá? Atividade corporal. Então, vou falar uma coisa para vocês, gente. O seu corpo, o meu corpo, entende sedentarismo como subutilização, descarte e desnecessário. É essa mensagem que nós passamos para o corpo quando nós somos sedentários. Você não serve, você está sendo subutilizado, você é desnecessário, pode ser descartado. E eu vou dizer por que eu estou falando isso. Isso não é a conclusão minha, não, tá? Isso aí é o processo da natureza. Eu vou ler uma frase bastante calma para vocês, do Dr. Fabiano Moulin, e depois a gente vai conversar sobre. Depois, se vocês quiserem, eu até mando esse vídeo para vocês dele. Um vídeo de 12 minutos. Muito bom, por sinal. Então, do Dr. Fabiano Moulin. Então, ouça com atenção. A atividade física é algo tão importante e tão essencial para a vida humana e dos outros bichos. A atividade física é algo tão importante e tão essencial para a vida humana e dos outros bichos que, literalmente, a natureza colocou a atividade física como critério para a saúde. Vou explicar isso já já. A atividade física é algo tão importante e tão essencial para a vida humana e dos outros bichos que, literalmente, a natureza colocou a atividade física como critério para a saúde. Sabe o que isso quer dizer? Eu só vou investir no reparo
e na adequação do órgão com o passar do tempo, se eu tiver uma sinalização adequada que eu sou útil. Vou repetir. Eu só vou. Isso que está falando é a natureza, tá? É o corpo que ele entende, é a parte interna da gente que entende. Eu só vou investir no reparo e na adequação do órgão com o passar do tempo se eu tiver uma sinalização adequada que eu sou útil, que eu estou vivo, tá? E a maneira que acontece esta sinalização é a atividade física. Vocês entenderam, gente? O corpo, quando você fica parado, ele entende que ele não precisa cuidar do seu pâncreas, do seu fígado, do seu coração, do seu pulmão, porque você está dizendo para ele: olha, eu estou morrendo, eu já morri, eu não estou usando, não precisa investir, não precisa cuidar. É isso que ele entende. E por isso que algumas pessoas, a maioria das pessoas, tem doenças quando ficam idosos. Não é porque ficou velho, é porque não teve a utilização adequada do corpo ao longo da vida, tá? Então, eu vou ler mais uma vez. Atividade física é algo tão importante e tão essencial para a vida humana e dos outros bichos que, literalmente, a natureza colocou a atividade física como critério para a saúde. Ou seja, eu só vou investir no reparo e na adequação do órgão com o passar do tempo. Se eu tiver uma sinalização adequada que eu sou útil, que eu estou vivo. E a maneira que acontece essa sinalização é a atividade física. Então, eu só queria mudar aqui a palavra atividade física. Bom, desculpa, ele fala assim depois antes. A atividade física é fundamental na saúde mental e cerebral humana. Ele não falou nem da saúde física, da saúde física, né? Na questão do corpo, do músculo, da articulação. Ele já foi fundo. A atividade física é fundamental na saúde mental e cerebral humana. Doutor Fabiano Molin. Então, agora, eu só mudaria a atividade física para atividade corporal consciente. Só isso que eu alteraria, tá? Porque quando você fala em atividade física, você pensa em ginástica. E não é todo mundo que gosta. Eu acho que se você gosta, eu amava, gente. Nossa, eu era rata de academia. A minha vida inteira eu fui. Mas hoje não tem mais tanto significado para mim. Mas nem por isso eu deixei de me exercitar, né? Eu tenho a yoga, tenho minhas caminhadas leves, minhas práticas de respiração. Tudo isso é prática corporal, tá? Então, eu só mudaria a atividade física para a prática corporal consciente e, de preferência, prazerosa, tá? Caminhadas leves, espreguiçamento é prática corporal. Rolamentos, que são os holasanas do yoga, também. Movimentos articulares, sim, movimentos articulares são também práticas corporais. Respiração consciente, dança, tudo isso é considerado movimento corporal consciente e tudo isso te leva para a saúde, porque o corpo entende e sou útil, estou vivo, estou sendo utilizado. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso no curso também. Tem que encontrar caminhos, tá, gente? Isso não existe, eu não tenho tempo. Tempo a gente faz, né? A gente tem que achar nossas brechas, todo mundo tem seus afazeres. É como eu disse, é um rolamento na cama, é um espreguiçamento, mas o segredo não está na atividade que você está fazendo. O segredo está na regularidade do que você faz. Sabe? Água mole, pedra dura, tanto vale até que fura. O corpo aprecia ritmo. Ele gosta de ritmo. Não é rotina, disciplina chata, que saco. Não. É ritmo, é dança. O corpo gosta disso, ele precisa disso. Então, você fazer pouco, mas fazer constante e regular, dá um resultado esplêndido, esplêndido, tá? Então, essa é uma das lições que eu aprendi com o corpo, né? Que o essencial é simples. Às vezes, eu não vou porque eu não tenho tempo de ir para yoga, não tenho tempo de ir para academia. Não precisa.
Se você tem tempo, gosta, maravilha. Mas se você não tem tempo, a gente busca caminhos. Tem caminhos para usar o corpo de uma forma saudável e falar para ele, se organize, faça seus reparos, porque eu estou vivo e eu quero viver saudável, tá bom? O corpo precisa de muito pouco, gente, ele é muito simples, ele é muito generoso, tá? Então, por isso que eu tô falando que precisa de pouco. Eu tenho uma pessoa que participou, é uma pena que ela não está hoje aqui, ela própria dar o relato dela. Ela participou desse curso presencial quando eu fiz na Casa do Yoga, eu me recordo agora, acho que em 2019, 2018. Ela entrou no curso com 115 quilos, ela saiu 25 quilos mais magra. Não foi um curso de 8 semanas, né? Aqui a gente está, é o primeiro curso que eu vou fazer, eu não imagino fazendo um curso online longo, infelizmente, né? Mas lá eu fiz um curso de 4 meses, então foram mais aulas. Ela emagreceu 25 quilos, sem tomar medicamento, sem ir para academia, só fazendo as orientações. Mas seguiu a risca, com regularidade, com constância e com responsabilidade. Então eu falo isso em cima de prática, tá? Para você emagrecer, você não tem que ficar se matando numa academia. E nem se você não, nem, mesmo que você goste, você não precisa nem deve, né, fazer algo que estafe o corpo demais. Tudo com moderação, né? Com parcimônia, tá bem? A gente tem que acabar com essa cultura, gente, que só o que é complicado, o que é difícil, tem valor. A vida é simples, né? O essencial é simples, e a gente tem que parar com essa mania também de querer tudo resultado a curto prazo. A gente está na moda, no mundo, né? Na era do superficial. Isso é cultura de rebanho, gente. Isso não existe. Tudo que vem a curto prazo vai num prazo mais curto ainda. Porque você não é diferente da natureza, nem eu. Se a natureza precisa se enraizar para crescer, por que eu e você não precisaríamos? Qual o privilégio? Que a gente é humano? Não, a regra é a mesma. A regra é a mesma. Então, se você quer alcançar algo e sustentar, tem que enraizar. E para enraizar leva tempo, tá? Leva tempo, um tempo natural das coisas, e a vida não dá passos longos, passos grandes. Não adianta você querer ir contra a natureza, porque você vai escorregar, você vai tombar, porque isso é uma lei, não tá muito além de mim, além de você. Então a gente precisa parar com essa coisa de que tem que ser tudo rápido, né? Às vezes a pessoa tem insônia e usa uma noite serente, não dormi. Quantos anos tem insônia? 15 anos. Você quer numa noite dormir? Você está tomando um remédio há 10? E a toxina que tem no seu corpo. Então, gente, tem que parar com essa coisa da pressa, né? É sem pressa, mas é sem pausa. As pessoas, é contrário, né? É com pressa e pausando toda hora. Faz tudo o contrário. Então, a vida é simples, o corpo é simples, ele é generoso, e a gente precisa aprender essa lição com ele, tá? É muito importante. E aprender também que o simples é profundo. O profundo está na simplicidade. A simplicidade, ela passa desapercebido e ela aprofunda. Agora, o complicado, a gente fica, sabe, querendo entender e fica só no raso. Isso não te leva a lugar nenhum, nem me leva a lugar nenhum também, né? Então, falando em atividade física, o hortelã-pimenta é muito indicado, tá? Eu já fiz experiências, eu estava bem cansada, assim, não cansada fisicamente, desvitalizada, assim, já era noite, tinha trabalhado o dia todo, e eu fui para uma aula de step, que eu não estou conseguindo ir mais, mas é a única atividade que eu fazia lá no passado que eu aprecio demais. Eu amo, se eu pudesse fazer step todos os dias. Eu adoro, eu adoro. E aí eu lembro que eu fui me trocar, né, lá no banheiro do espaço que eu fazia, e eu peguei o Peppermint, passei na sola dos pés, calcei a meia, gente, eu parecia que tinha ligado uma turbininha. Então, ele é muito bom para dar vigor na hora de fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer uma prática, seja qual for, tá? Ele é bem indicado para essas questões. Outro que é muito bom é o Deep Blue. Às vezes a gente pensa
que o Deep Blue é para dores físicas, então tem que doer e passar. Não, você pode passar antes da prática, para você não ter incômodos. Se você não está acostumado a caminhar e vai começar a caminhar, usa o Deep Blue antes da caminhada, para você ir com a musculatura relaxada e você ter um melhor aproveitamento. Ele não é um óleo, ele é um blend, tá? Então ele contém hortelã-pimenta também, inclusive. Esse aí só uso tópico, tá bom? Ele é analgésico para dores em geral. Pensa em dor, pensou em dor física, você pensa em Deep Blue. Mas lembrando que ele é óleo essencial. Esse que tem atrás, essa fotinha de trás, é um creme, né? Porque o óleo essencial a gente faz diluição em óleo vegetal. No caso desse creme, ele já está diluído em creme vegetal, tá bom? Então, tem essas duas versões de Deep Blue. Tem o óleo essencial e tem uma pomada já prontinha, o creme, né, já prontinho. E é fabuloso, gente. Ele é muito, muito, muito bom. Aqui em casa isso fica assim. E ele ensina você a lidar com a dor, sabe, na questão emocional? Ele é bem bacana para a questão de você. Porque a dor, ela tem a parte do sofrimento, que a gente às vezes erra a mão, né? E fica muito tempo nele, que eu falei na primeira palestra. Mas a dor tem um papel, tem um ensinamento. Ele te ensina a você olhar essa parte da dor, do ensinamento, tá? Outros óleos bons. Motivate, que é um óleo para as emoções. Ele dá um vigor, é muito gostoso. Às vezes, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ah, eu deixei ele aí embaixo. Ele é muito bom para a gente passar quando acorda, sabe? Na nuca, assim, no pescoço, atrás da orelha. Ele é motivador mesmo, essa é a palavra. Ele é um blend, tá? Outro é o Passion. O Passion acho que eu tenho aqui. Ah, esse eu não fico sem. É maravilhoso também. Passion. Ele tem em gotas, mas eu prefiro o rolão porque vem prontinho já. Não sei se eu estou fazendo certa posição. Esse óleo, eu já fiz prática de yoga com ele. Porque na prática de yoga, o pessoal usa máscara, né? E aí eu pingo óleos na máscara das pessoas. E na minha também. E eu pinguei um dia o Passion. Nossa, que maravilha. Fala, mas o Passion não é para dar paixão, vigor. Ué, mas quem disse que quem faz yoga não entra em contato com tudo isso, né? O fato de eu estar calmo não significa que eu não esteja em êxtase, em alegria intensa e interna, né? Então foi muito bom. E o outro que eu indicaria também é o ciprés. O ciprés, ele é um óleo individual muito bom para questões de atividade física, porque ele é fabuloso para o sistema circulatório. E ele é muito bom para quem tem questões de edema, sabe? Inchaço, excesso de líquidos no corpo, tanto excesso de inchaço, quanto excesso de urina, excesso de sudorese, excesso de choro, excesso de líquidos no corpo. Menstruação, ele é excelente, tá? Ciprés. Então, eu indico também para a questão da prática corporal. O que mais? Deixa eu ver. Agora, falando da natureza, né? Só um minutinho. Falando da natureza, é outra questão importante para você quando você pensa em emagrecimento. Contato com a natureza. Isso eu falei também na palestra passada. Então, se você quer ir ao encontro dos seus propósitos de vida, eu te recomendo, assim, com urgência, você entrar em contato com a natureza. Mas entrar em contato de verdade. Porque ai, esse mundo está do jeito que está, porque a gente se desvinculou dela. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Isso não sou eu que digo, mas qualquer pessoa que tem o hábito, né, da observação diária de si, do que está em torno, percebe que desde que o homem começou a se separar da natureza, a gente começou nesse desequilíbrio todo, né? Começando que o ser humano acha que a natureza é inferior a ele, né? Porque ela não fala e não anda. Primeira coisa, quem veio primeiro? Já começa daí, né? Pela hierarquia da vida, ela veio antes. Então ela não pode saber menos que eu, se ela veio antes de mim. Primeira coisa. Segunda coisa, ela não anda nem fala que ela não precisa. Ela está anos-luz disso, tá? Fala e caminhada é coisa para humano, que ainda está no processo de evolução, né? Então, quando a gente faz contato com a natureza, a gente evolui também. Então, é muito importante para a saúde física, emocional, mental, você ter o contato com a natureza. Então, se você puder ter um contato regrado, tudo que eu estou falando aqui, gente, com constância, tá? Com regularidade. Um lugar sagrado, um parque, uma praia, faça esse contato. Não importa que seja 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, mas faça.
e repita isso. Depois você me conta o que acontece com você. Depois você me conta. É uma experiência. Quando a gente vai de vez em quando, é bom, né? Ter contato com a natureza. Mas quando a gente vai com regularidade, não é só bom, né? Começa um processo de assimilação. Um processo de assimilação, de aprendizado, que só você indo ao encontro dela para você saber do que eu estou falando. E se você disser assim, Helena, é impossível para mim fazer contato com a natureza de uma forma regular. Só consigo nas férias, só consigo no feriado. Bom, aí tem muitos caminhos, né? Para a gente ter esse contato. Começando pelos olhos. Quais olhos? Por isso eu não coloquei nenhum aí. Todos que sejam de via aromática, no caso do Piblu não, que ele só é uso tópico, tá? Vocês estão vendo aí, né? Mas todos os óleos de via aromática, eles são um caminho para você entrar em contato com a natureza. Porque o óleo essencial é a natureza dentro do vidrinho. Então, quando você entra em contato, você entra em contato com ela. Tem vibração dentro desse vidrinho, né? Tem megahertz dentro desse vidrinho, tem potência dentro desse vidro. Mas aí, do mesmo jeito que quem consegue ir para o parque uma vez por semana, você vai ter uma regularidade, sabe? Pontual. Não vai usar para ficar calmo, nem para dormir, você vai usar para entrar em contato com a natureza. Um momento de quietude. Independente do que você já usou durante o dia, tenha o seu momento de quietude com o óleo. Experimente. E você daí vai se desenvolver, e você vai entender, e você vai acabar encontrando tempo para fazer um contato maior com ela, tá? Outra coisa, observar lá a lua, observar o céu, o cair da tarde. Gente, essa hora, ó, cair da tarde, né? Essa hora é o cair da tarde. Eu tô falando aqui, né? Eu tô ouvindo o som da minha voz, mas se eu tivesse quieta, eu ia perceber o som o som do cair da tarde, ele é diferente. A atmosfera do cair da tarde é diferente, mesmo se você estiver em São Paulo, mesmo se você estiver no Paraíso, na 23 de Maio, na Paulista. O cair da tarde, ele é o cair da tarde. Então, é uma dica que eu te dou. Cair da tarde, você pode usufruir em qualquer lugar que você tiver, né? Ele é universal. Se você estiver no trabalho, o cair da tarde vai estar lá. Se você estiver em casa, o cair da tarde vai estar em casa. Ele te acompanha. Começa a observar, sabe? Na hora, deu umas 15 para 5, olha para a janela. Você vai aos pouquinhos, você vai começar a perceber que tem um som diferente, uma atmosfera diferente. Lá no sítio, no cair da tarde, é incrível. Lá onde minha mãe mora, tem vaca, tem galinha de Angola, tem cachorro. Nossa, uma bicharada. Mas na hora do cair da tarde, eles deitam na grama e ficam só presenciando. Você não vê galinha, você não vê vaca, você não vê cachorro, você não ouve nada. Você só ouve a atmosfera, o som do cair da tarde. E quando você vai se dando essa oportunidade de observar esse cair da tarde todos os dias, você vai estar lá fazendo as coisas na sua casa e vai te dar uma sensação no coração, aí você vai lá no relógio e fala, nossa, cair da tarde. Você vai ser avisado, tá? Mas isso é da noite para o dia que acontece? Não, gente, é repetindo, repetindo, repetindo. E vale a pena, tá? Isso é um encontro com você, o seu aspecto intuitivo vai ficar outro, seu controle emocional, a clareza da sua mente, o ritmo dos pensamentos, o seu sono, tudo muda. Tudo muda quando você busca algum vínculo com a natureza. E aí você vai buscar qual? São os olhos? São só os olhos que eu consigo agora? Tudo bem, eu consigo os olhos no cair da tarde? Eu consigo os olhos no cair da tarde e de vez em quando ir para o parque? Vai ver os caminhos que você tem e vai buscando essa regularidade desse caminho, tá? Isso é fundamental para você poder pensar em emagrecer e se sustentar magro, em ter saúde, em tudo, tá? Ai, então, assim, gente, agora falando, eu falei então da prática da natureza, né? Que também, eu estou falando de alguns pilares, tá, gente? Estou falando de sono, alimentação, atividade física, contato com a natureza. Vou falar daqui a pouquinho de prática espiritual, de relacionamentos. Esses pilares fazem parte da vida de todo mundo.
E quem quer ter uma vida equilibrada precisa olhar para todos eles, tá? Agora, a prática espiritual, né? Vamos lá. É evidente que eu não estou falando de instituição aqui, de igreja, de religião institucionalizada. Eu estou falando de prática espiritual. O que eu acabei de falar aqui é ou não é uma prática espiritual? Claro que é, né? Então, você tem uma religação, uma conexão com a natureza e com você, tá? Essa conexão que você tem nessa prática da natureza, ou numa prática espiritual, seja quando você vai inalar seu olhinho pela manhã, ou vai fazer sua oração, ou vai fazer um, um pedido para alguém, ou vai agradecer a algo, não importa. Isso é alento. E alento, gente, é um alimento, tá? Na Ayurveda, o estômago é dividido em quatro partes, em quatro alimentos. Água, na medicina Ayurveda, tá? Da medicina indiana. Água, ar, alimento e alento. Água, a hidratação. Ar, a respiração, a água, alimento, a comida de verdade e o alento, essa quietude, gente, precisa. Se eu tô com essa parte vazia do estômago, eu vou comer, mas não vai me nutrir, não vai me saciar, porque alento é alento, comida é comida. Se eu não respiro, não adianta, eu vou comer, mas não vai me saciar. Essa é a grande questão, eu não me sinto saciado. E aí eu continuo comendo, e não é isso. É o que acontece, por exemplo, com a questão dos temperos, que eu vou falar no curso também. Às vezes a pessoa come muito doce porque ela não ingere o amargo. E aí a falta do amargo me leva para o doce e eu como mais doce, aí eu fico com mais falta de amargo e com mais doce, mais falta de amargo. Vocês percebem? Então, é, tem que dar o alimento certo para o corpo certo. Você tem um corpo físico, você tem emoções, você tem uma mente, você precisa nutrir tudo isso. Você tem uma alma, né? Então, a prática espiritual é tudo isso, tá? E se a gente não nutre o corpo desse momento de prática espiritual, eu sinto fome. E eu não sinto, acho que é a fome da comida. E o que é pior, né? Eu ainda vou comer uma comida que além, nem o corpo físico nutre. Uma comida, muitas vezes, desagrega, né? E aí, quais olhos? Todos os olhos, gente. Todos os olhos que você buscar. Às vezes, eu tenho um post sobre isso também no meu Instagram. Qual é o melhor óleo para meditação? Não existe melhor óleo para meditação. Não existe melhor óleo para você fazer prática de yoga. Porque o que importa é o como, é o que você está fazendo, a intenção que você está ali. E é você que importa. É você que importa, tá bom? Então, todo óleo que você quiser fazer contato com uma prática espiritual, ele é indicado, tá bom? Aquele que te agrada, que te acalma, que te refaz, você sabe aí quais são, tá? Agora, relacionamentos, né? Vamos lá. Qual a qualidade dos meus relacionamentos? E aí é uma questão para você pensar. Eles me nutrem ou eles me sugam? E é sem julgamento, tá, gente? É com autoobservação e responsabilidade que a gente pergunta isso para nós, porque a gente precisa olhar. Às vezes a gente não olha. Sabe, igual assim, o que você comeu hoje? Ai, hoje? Não sei, me pegou agora. Aí, pera um pouquinho. É mais ou menos a mesma coisa. A gente não para pensar, não observa, vai levando a vida, né? Vai deixando a vida me levar. Isso é nada adequado, né? Infelizmente. Apesar da música ser muito boa, né? Para dançar, mas não é legal. Qual a qualidade dos meus relacionamentos? Eles me nutrem ou me sugam? No trabalho, na família, que é tudo relacionamento. Na amizade, no afeto, né? No relacionamento conjugal. Então, aprenda a fazer escolhas, né, para os seus relacionamentos, para que eles sejam mais nutritivos, porque senão você pode também, presta atenção nisso, você pode também compensar com a comida, tá? Esses relacionamentos tóxicos. E isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Vai te levar para a obesidade e não vai resolver a questão da toxicidade dos seus relacionamentos. Então, pensando em relacionamento, eu pensei em alguns olhos, tá? O melaleuca. Por quê?
Melaleuca, pensando nessa questão relacional, ele é o óleo do limite energético, tá? Ele é aquele óleo que você, quando você utiliza ele, você, se você está se sentindo invadido, porque o que é uma relação tóxica, né? Você se sente invadido. Às vezes não é nem uma relação tóxica, é um contato. Você encontra uma pessoa que te invade naquele momento, né? Mas às vezes não. Desculpa, às vezes é uma constância, né? A toxicidade. Então, quando você usa o melaleuca nesses casos, é como se eles fizessem um escudo. Você se sente mais amparado e mais corajoso para se posicionar. Porque o outro te invade porque ele é invasivo, mas ele te invade porque você permite. Lembra das leis da dança lá da vida? Para acontecer algo, eu tenho que confiar. Confiança é igual a permissão, né? Na primeira palestra que eu falei. Então, tudo tem os dois lados. Quando você fala em relação, gente, presta atenção nisso. Quando você falou em relação de pai, de mãe mãe e filho, amigo, marido e mulher, né, cônjuge, né, amizade, trabalho. Você falou em relação, eu nem olhei a hora. Nossa, 6 horas já. Você falou, tá acabando já, tá, gente? Você falou em relação, presta atenção nisso, você falou em relação, não existe unilateralidade. Então, tudo que acontece numa relação, seja boa ou mal, entre aspas, os dois participam. Aqui não está tendo uma relação? Está tendo uma relação. Eu estou falando com vocês. Seria possível se vocês não estivessem aqui? Não. Seria possível se eu não estivesse aqui? Não. Então, não adianta. Aquela frase, sabe, antiga, não quer? Quando um não quer, dois não brigam? É perfeita. Então, tudo que acontece de relacionamento tóxico na sua vida tem a parte do outro e tem a sua parte. Mas veja bem, não se sinta culpado, reconheça e vamos mudar esse jogo, né? O Melaleuca te ajuda muito nisso, tá? Outro, o On Guard. O On Guard, gente, é o óleo da proteção. Pensa na proteção. E aí a gente ouve muito falar no sistema imunológico, mas ele protege você no aspecto vibratório mesmo, tá? É um óleo bem especial. Então, vocês percebem, gente, quanta coisa é envolvida quando o assunto é emagrecer? É uma coisa muito ampla. Então, eu vou, tomo um remédio e perco peso. Não é assim. Vai por que engorda? Porque não olha para tudo isso, né? Ah, Leda, mas olha para tudo isso é chato? Não, isso é vida, é a sua vida, é você. Isso é você, isso sou eu. Eu vim fazer o que aqui nessa vida? Eu não vim ser humano, né? Então, é muita coisa envolvida, né? Então, não tem como você querer emagrecer da noite para o dia, tá? Eu acho que eu só não falei uma coisa para vocês aqui. Só um minutinho. Ah, da natureza. Agora que eu lembrei, ó, veio para mim. Obrigada por terem me lembrado. Às vezes a gente acha, falando da natureza um pouquinho, e também tem a ver com isso aqui. Às vezes a gente acha que a gente não precisa fazer conexão com a natureza, que a gente precisa, né? Tem que trabalhar, tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter filho, tem que ter marido. Tem. E a gente tem, de fato, uma etapa na vida em que a gente precisa que tem a questão da autoconfiança, da autoafirmação, que a gente é jovem, a gente quer ter as coisas, né? E tá tudo certo, eu quero ter uma formação, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um filho, eu quero ter um casamento, eu quero ter viagem, fazer viagens, não tem nada errado. A questão é que eu preciso ter, mas eu tenho que ser. Porque ter, gente, está relacionado à sobrevivência. E sobrevivência está relacionado ao animal. O animal irracional sobrevive o tempo todo. Ele só sobrevive, né? Ele luta pela sobrevivência o tempo todo. O ser humano não. Ele tem que começar pela sobrevivência e depois ir caminhando para se tornar humano. E aí, esse humano é esse ser. É esse olhar para o meu relacionamento, é esse olhar para a minha comida, é esse olhar para o meu sono, é esse olhar para a satisfação do meu trabalho, é esse contato com a natureza. Isso é ser humano. Isso é ser humano, né? Então, tem que entender isso. Eu conheço pessoas, muitas pessoas, que estão no fim da vida
e ainda estão no tendo, não estão sendo. E qual é a grande questão de ter e não ser, quando você vai envelhecendo? Que eu percebo doenças e vazio interno, gente. Quando você não busca ser, vem um vazio, mas vem um vazio na sua vida depois, sabe? Que se você ainda tem tempo de reconhecer, você tenha antes de você partir dessa, você se reconhece, se refaz. Mas às vezes não dá tempo. Eu só corri atrás do prejuízo. E dá para você correr atrás do prejuízo e ser também. Né? Dá para conciliar as duas coisas, tá bom? Então, isso é muito importante, essa questão dos relacionamentos, porque isso também tem relação com o ser humano, né? Eu sou humano. Eu não vim para ser, para ficar na fase da sobrevivência, porque isso é instintivo. E quem lida, quem trabalha, quem vive pelo instinto é o animal. Eu sou um animal racional. Eu sou o ser humano, tá? E é tudo isso que a gente vai aos pouquinhos entendendo, entendendo, e aí pegando gosto, né? Porque não é ser interesseiro, mas é ter interesse, não é, não é com interesse, fazer as coisas com interesse. O interesse é o lado afetivo da atenção. Quando você tem interesse nas coisas, você memoriza, você guarda. E aí precisa entender isso, que a questão de ser humano não é uma escolha. Sabe, antes eu pensava que era. Eu achava que as pessoas, tinha gente que vinha para evoluir, tinha gente que não, e que tudo bem, que vinha para a próxima. Tudo bem, não. Vai ficar uma conta mais pesada, porque não faz sentido mesmo, né? Porque você precisa evoluir e o fulano não precisa. Todo mundo veio para evoluir, gente. E se você não percebe isso a tempo, as doenças vêm, tá? Principalmente as psíquicas e o vazio interno. Por que tanta depressão hoje? Te pergunto, no mundo de hoje. Criança tendo depressão hoje em dia, né? É um vazio interno muito grande, tá? Então, eu preciso olhar para isso. E a prática espiritual, ela ajuda muito e os relacionamentos saudáveis também. Então, tudo isso, gente, é um conjunto de coisas para a gente emagrecer, ser feliz, isso serve para tudo na vida, né? Evidente. Ah, que mais? Ah, eu não falei do brief. O brief também é um óleo muito bom para a questão do, dos relacionamentos, porque o relacionamento tóxico traz muita angústia. E o brief para angústia é fabuloso. Quando você inala o brief, ele vai direto, ele desce direto para o pulmão. É uma coisa impressionante, uma experiência impressionante. Um óleo muito amoroso, vale muito a pena. Aqui, gente, já estou acabando, tá? Agora eu preciso falar uma coisa. Essa palestra e a palestra um, as duas, eu tentei ser o mais completa possível, tá? Mas é evidente que não vai, em duas, né, em uma hora, é impossível passar todo o conteúdo. Mas eu espero de verdade que tenha sido, sabe, de bom proveito para vocês e de bom proveito principalmente para quem não vai fazer o curso. Que essas palestras, que você assista, você repense e que você consiga ter um movimento interno para transformar algo em você que esteja precisando, tá bem? Se você está aqui na sala, não conhece os olhos da terra, não tem ninguém para te indicar e você quiser fazer contato comigo para você se tornar um cliente preferencial e ser orientado por mim, eu não vou nem falar dos benefícios de ser cliente, para não perder tempo, mas aí eu posso orientar isso no privado, tá bom? O que mais que eu queria falar? Agora eu vou falar da parte do curso, para a gente já entrar para as perguntas, tá bom? Aí já terminei. Então vamos lá. Deixa eu só mudar aqui. Sobre nossos encontros. Já tá aqui, minha filha é maravilhosa. Então, a gente vai ter 8 encontros, tá? 8 encontros serão aos sábados, tá? Setembro, outubro e novembro. Dias. Setembro, 18 e 25. Outubro, 3, 16, 23 e 30. Novembro, 6 e 13, tá? Eu não ia deixar gravada, mas eu decidi que as aulas vão ficar gravadas,
salvo os momentos de consultoria, tá? Que a gente vai tendo junto no grupo. Mas vai ficar disponível por uma semana só, até a próxima aula, tá bom? E eu pensei nesse grupo, gente, porque às vezes a gente precisa, fica mais fácil, né? Em grupo fica mais fácil para a gente fazer as mudanças. Então, foi com esse intuito que eu fiz. Eu tive que fazer esse trabalho, né, presencial, e que eu estou tentando trazer agora online. Vocês são a primeira turma, tá? Eu vou fazer online uma experiência nova. Eu espero muito que dê certo, estou bem animada. Eu vou ter que ter um número mínimo de pessoas para isso. Eu vou falar isso já já, tá bom? E um máximo também, tá? Porque não pode ter muita gente, senão perde um pouco da qualidade, né? Do atendimento e do contato. Então, vamos lá. O que mais? As aulas serão divididas em 3 tempos. Eu estou pensando em 1h30, 2 horas. Vamos programar 2 horas, tá? Por aula. Primeira meia hora vai ser para a gente se falar, porque a gente vai ter uma aula, vai ficar uma semana sem se ver, a gente vai conversar com alguém com o microfone ligado. Quem será que está com o microfone ligado? Não consigo achar. Um minutinho só, deixa eu ver aqui. Então, os 30 minutos vai ser um feedback da semana anterior e vai ser a parte de consultoria, que não vai ficar gravado, tá? Depois, a próxima hora, vai ser a palestra, o tema em si que eu vou trazer, que eu vou falar já já quais são. Esse vai ficar disponível, gravado por uma semana. E depois da segunda meia hora, vai ser funcional. Talvez fique gravada, talvez não, depende do que vai ser ela. Pode ser que a gente faça prática, pode ser que a gente converse, pode ser que tenha de novo consultoria, vai ficar meio aberto, porque assim, eu gosto de fazer a coisa bem orgânica, sabe? Então, eu não conheço o grupo, eu não sei quem vem. Então, eu gosto de fazer tudo dentro do grupo desse momento. Por isso que eu não gosto de definir nada nesse aspecto. Eu gosto de deixar uma coisa mais livre para poder ficar uma coisa mais personalizada, né? Para quem utiliza. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Aí, o cronograma das aulas, né? A aula 1, a gente vai ter uma breve apresentação dos participantes, né? Que a gente vai criar vínculos, né? A gente vai fazer uma amizade, vai ser super gostoso. E aí vai ter a revisão da palestra 1 e 2, tá? Vai ter consultoria. E eu estou pensando em trazer o tema da autossabotagem. Mas vamos ver. Eu tô ainda está ainda em estudo, tá? Nessa aula 1, por isso que eu nem coloquei aí. A aula 2 vai ser a aula dos protocolos mesmo, de fato. Eu vou montar um protocolo para vocês, relacionado à questão do emagrecimento, modo de uso, diluição, protocolo geral e personalizado. O que é isso? Eu montei um protocolo geral, mas claro que cada um tem as suas especificações, cada pessoa é única, né? Então, por isso que eu pus personalizado, para estar fazendo as alterações necessárias, tá bom? O que mais? A aula 3, vamos falar de insônia e sono e de relaxamento como meditação, tá? A gente saber relaxar é muito importante. Além de você ter um estado diferenciado da mente, você encontra um outro estado no corpo. Um bom relaxamento, gente, 10 minutos de um bom relaxamento equivalem a 40 minutos de sono. Então, isso faz muita diferença. A gente vai falar, conversar e praticar isso, tá? E essas aulas você vai ter sempre práticas. A gente vai montar um grupo de WhatsApp para eu mandar para vocês o conteúdo, né? Ou vídeos, ou áudios meus, às vezes não meus, do Sadhguru, que eu gosto bastante. Aí vai depender um pouco da dinâmica do grupo, tá? Eu vou sentindo vocês. A aula 4, eu vou falar de desconfortos corporais e movimento consciente. Eu chamo de movimentos chaves, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso e vai praticar também. Aula 5, talvez essa aula precise de mais de 2 horas, né? Mais de 1 hora, no caso. Vai ser sobre alimentação e mastigação. Vamos ter prática também e teoria, tá? Aula 6, respiração e hidratação, também com prática. Aula 7, natureza e prática do silêncio, também teremos prática. E a aula 8, pus fechamento, também fica uma aulinha aberta para a gente ver se a gente precisa pôr mais alguma coisa, enfim. E basicamente, deixa eu ver se eu falei tudo. Ah, esqueci de falar de mim. Então, sobre mim, né? Sobre
a minha experiência, eu queria deixar claro que eu tenho conhecimento nessas áreas e tenho prática nessas áreas, né? Tudo que eu faço na minha vida, eu vivo muito intensamente em mim, né? Eu acho que essa é a graça de você compartilhar as coisas para os outros, né? Então, eu tenho a experiência, a formação em yoga terapia, em yoga nidra, eu tenho uma formação em anatomia e fisiologia, formação também em coaching em bem-estar integral, fiz a formação com a doutora Roberta Ribeiro, de um ano, né? Foi um curso incrível que eu fiz em 2012. Eu sou consultora de bem-estar do Terra, mas eu sou aromaterapeuta por formação também. Tenho formações de alimentação consciente, crudivorismo, um curso de consciência integral do Kenny Wilber, que ajuda você a perceber o nível de consciência que você está e o nível de consciência que o outro está, para você chegar nele e conseguir se comunicar, né, e ser claro, uma linguagem acessível para todo mundo. E a minha primeira formação, serviço social, minha especialização em psicodrama aplicado, e enfim, e é isso, gente. O preço, né? O valor. Investimento, tá? Em forma de pagamento. R$ 880, o valor do curso todo, em até 3 vezes. Ou seja, setembro, outubro e novembro, tá? O pagamento sempre antes do primeiro encontro do mês, e o participante que optar pelo parcelamento se compromete a pagar as parcelas de forma integral e pontual, independente de estar presente nos encontros. E esse valor eu fiz em cima do que eu estou pensando ter em termos de pessoas para estar realizando, tá, gente? Então é importante que cada um tenha a responsabilidade. Eu ia fazer isso pela Hotmart, eu não sei ainda se eu vou fazer, é uma burocracia, por conta do parcelamento, né? Que eles cuidam disso e tudo, mas eu, enfim, isso é uma coisa para eu pensar depois, tá bom? E mais, acho que é só. Eu vou abrir agora para perguntas, dúvidas, e passei do horário, mas é que hoje era muita coisa mesmo para falar, né, gente? Me desculpe mais uma vez. Eu vou encerrar nossa gravação e vou abrir para perguntas, tá bom? Só um minutinho.